Se você prestou atenção nos cânticos que nós cantamos, todos eles falam a respeito de empatia. Todos eles falam sobre empatia, sobre a empatia de Cristo para conosco. Jesus é o nosso amigo, né? Ele é Jesus, meu amigo, né? Meu Senhor, o Salvador. A nossa empatia para com os outros, para com os irmãos, empatia. E essa palavrinha é muito importante. Então, para falar um pouco sobre isso, inclusive nós lemos hoje na introdução do culto o fato de Jesus olhar a multidão e diz ali o texto que ele sentiu grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas errantes. Para falar a respeito disso, já que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito exemplo, então antes de fazermos uma aplicação bem prática para nós, abre lá comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. João capítulo 11, nós não vamos ler todo este capítulo, ele é um capítulo um pouco extenso, mas eu quero ler aqui alguns versículos que vão nos ajudar a entender o contexto do que está acontecendo aqui. João capítulo 11. Mas ainda assim, irmãos, eu encorajo você para que tenha um proveito maior da mensagem aqui, leia em casa para você entender exatamente, assim, de uma forma mais íntegra, né, do que está acontecendo aqui. Mas João capítulo 11, olha comigo versículos 1 a 6. João 11, versículos 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então você vê aqui, já começa dizendo a respeito de 3 personagens aqui, tirando Jesus. Então 4 personagens com Jesus. Então você tem o próprio Jesus Cristo, aí você tem Marta, Maria e Lázaro. Lázaro ficou doente e as irmãs foram até Jesus para falar, né, que Lázaro havia adoecido. E o interessante aqui é que a palavra de Deus não deixou de mencionar o fato no versículo 5 de que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então você observa que era uma família amada por Jesus. Ué, mas Jesus não ama a todos? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus ama a todos, Jesus ama a todas as pessoas, mas especificamente nesse acontecimento, a palavra de Deus achou importante mencionar o fato de que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E só lembrando aqui, se lembra de outro episódio em que Jesus se encontrou com Marta e Maria? Se lembra? Então essas 2 mulheres aqui, você vê que Jesus ele já tinha uma afinidade com esta família. Ele tinha uma afinidade com essa família. Tanto é que certo dia, como diz os evangelhos, Jesus ele foi visitar, né, e as 2 irmãs estavam em casa. Uma assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, outra, porém, andava cansada e afadigada com muitas coisas, palavras do próprio Jesus Cristo, né? Então você vê que Jesus ele já tinha uma certa interação com essa família. E agora você observa o versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Né? Então aqui Jesus está falando para os seus discípulos: olha, nós temos que ir lá, Lázaro dorme. Aí eles disseram: mas Senhor, se ele está dormindo, então não tem do que se preocupar, ele está seguro. Mas Jesus ele estava se referindo, a palavra de Deus às vezes usa esse termo de dormir, se referindo à morte. E Jesus ele então, para ser mais específico, ele diz: Lázaro morreu, ele está morto. E aí olha comigo então a partir do versículo 25. Então Jesus, aliás, então você observa que Jesus ele foi até lá, né? E aí ele encontra as pessoas ali perplexas, tristes,
né? Inclusive no versículo 21 disse Marta, a irmã de Lázaro, disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então você vê que há uma certa aflição aqui. Mas aí então, no versículo 25, Jesus ele traz uma esperança. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aí você vai para o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, agora a vez de Maria, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então você vê que Jesus ele tinha uma empatia para com essa família. Ele teve empatia especificamente aqui com Marta e Maria, quando elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque elas sabiam do poder de Jesus para curar. Mas aí então, agora no versículo 33, nós temos o próprio Jesus, ele sentindo empatia, se movendo, né, emocionalmente ali, pelas pessoas que estavam com elas, por aqueles que estavam presentes. E aí continuando diz: e disse: onde o puseste? O corpo do falecido. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E aí o versículo 35 diz o quê? Jesus chorou. Está conseguindo entender aqui, pegar aqui a forma com que Jesus ele expressa os seus sentimentos? Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. As próprias pessoas observaram Jesus chorando e disseram: olha como Jesus amava a Lázaro. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, ou seja, Jesus então ele está emocionado, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: presta atenção na oração de Jesus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então você vê que muitas pessoas creram em Jesus por causa desse milagre, e outros, né, aproveitaram esse ensejo para poder chegar até os fariseus, aqueles que haveriam de entregar a Jesus, na verdade aqueles que haveriam de cumprir o propósito de Deus, de matar o Filho de Deus por nossos pecados, né? Mas você observa aqui, Jesus, no momento da sua oração, ele disse, né, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas aí ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa das pessoas, por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Então você vê novamente Jesus ele voltando os seus olhos para a multidão, E, irmãos, Jesus ele é o nosso Salvador. Para algumas pessoas, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas infelizmente, para algumas pessoas o Senhor Jesus Cristo ele é apenas um bom exemplo. Foi, né? Eles ainda usam esse termo, ele foi um bom exemplo. Para algumas pessoas, Jesus ele foi um bom exemplo a ser seguido, um exemplo de bondade, de ajuda ao próximo, um exemplo de empatia, mas não passa disso. Mas nós que somos salvos, nós sabemos que Jesus ele é muito mais do que
um exemplo. Ele não foi, ele é. Ele é muito mais do que o exemplo, ele é o nosso Salvador. Mas também, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou-nos o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Jesus, então, ele é o nosso perfeito exemplo, mas também, aliás, ele é o nosso Salvador, mas também ele é o nosso perfeito exemplo a ser seguido. Então eu quero deixar bem claro aqui hoje à noite, Jesus, ele é um perfeito exemplo de alguém que se preocupou com o próximo. Então o que nós estamos vendo hoje à noite é sobre a empatia para com o próximo. E daqui a pouco nós vamos abrir um outro texto muito importante para esse conceito, né? Que alguns aqui provavelmente já até saibam qual é esse texto. Mas Jesus, ele é o nosso perfeito exemplo, quando se trata da nossa empatia para com o nosso próprio. Né? Então, quando nós estudamos a vida de Jesus, irmãos, nós podemos observar nos evangelhos que Jesus, ele era empático para com as pessoas. Ele tinha empatia, ele se envolvia com as pessoas. Infelizmente, nós vivemos uma época hoje de extremo individualismo como nunca houve. A maioria das pessoas hoje não querem se envolver, não querem se envolver. A maioria das pessoas hoje, e eu estou falando do mundo cristão, tá bom? A maioria dos cristãos hoje não querem se envolver, não querem ser tocados, não querem se envolver na vida de outros. E o que nós temos que considerar de acordo com a palavra de Deus é que, se eu digo que eu sigo a Jesus, que eu amo a Jesus e que eu busco a Jesus, mas eu não me envolvo com empatia na vida das outras pessoas, então, na verdade, eu vou usar uma palavra forte aqui. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos hipócritas. A gente vive hoje, e eu estou usando palavras de Jesus, de João Batista aqui, né? Bíblico. A gente vive hoje num individualismo tão grande, irmãos, que a maioria dos cristãos não querem ter esse compromisso com os outros, querem um compromisso com Deus, mas sem se compromissar com os outros. E aí acabam que se tornam crentes nominais. Aqueles que dizem que seguem a Jesus, dizem que buscam a Jesus, mas não cumprem os mandamentos que Jesus nos deixou. E é interessante, quer observar a respeito desses mandamentos? O próprio Jesus, ele nos ensinou muito sobre isso, mas também alguém que nos ensinou muito sobre isso foi o próprio João. O apóstolo João, quando ele escreveu a sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, você vai encontrar ali, nós tocamos sobre isso na quarta-feira passada um pouco, né? Você vai observar ali, lendo 1 João, lendo todos os 5 capítulos, quantos versículos, quantos textos, só nesse livro, lá no finalzinho da Bíblia, quantos versículos nos instruem a respeito desse envolvimento. A respeito desse envolvimento. Então, irmãos, por que essa mensagem é importante? Porque se nós queremos dizer que seguimos a Cristo, nós precisamos cumprir os mandamentos que Ele nos deixou. E um desses mandamentos, ele diz ali, desses mandamentos que Ele nos deixou, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá no seu sermão, que toda a lei, ela se resume em 2 mandamentos, se lembra? Quais são esses mandamentos em que toda a lei, todos os mandamentos, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ele se resume em 2, que são o quê? Qual é o primeiro, você lembra? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Você se odeia? E olha que eu nem vou entrar nesse contexto de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Eu nem vou mencionar isso, porque quando nós realmente amamos a Deus, as outras coisas são todas secundárias, porque Deus vem sempre em primeiro lugar na nossa vida. Sempre. Mas tá, isso é um assunto para uma outra mensagem. Mas falando a respeito do próximo, ele diz ali, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos. Olha que interessante. Quer obedecer toda a palavra de Deus? Ok,
ame a Deus acima de qualquer coisa, inclusive acima de ti mesmo, e ame ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, nós vamos cumprir toda a palavra de Deus. Pastor, mas isso é impossível de se fazer nessa vida com perfeição? Concordo com você, mas deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo de vida, porque o nosso alvo é Jesus, e Jesus fez isso. Então, quando se fala sobre empatia, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é o perfeito exemplo. É óbvio para nós a empatia de Jesus nesse acontecimento aqui, ficou muito claro para nós a forma com que Ele se envolveu com Marta, com Maria, com Lázaro, com essa família, com as pessoas que estavam ali ao redor dessa família nesse acontecimento. Em Lucas 18, 41, Jesus, Ele mostrou empatia para com um cego a ponto de dizer: o que você quer que eu lhe faça? Em Lucas também, no capítulo 19, versículo 41, Jesus, Ele chorou porque sentiu compaixão pelos habitantes da cidade de Jerusalém. Chorou sobre a cidade. Em João capítulo 14, versículos 13 a 21, Jesus sentiu compaixão de uma multidão e curou os seus enfermos e alimentou toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Para os discípulos, a ideia era: Senhor, a multidão está com fome, manda eles embora para que eles comam em casa. Jesus disse: não, a hora está avançada, vamos alimentar eles aqui. Então você vê compaixão e envolvimento. No texto que nós lemos, no começo do culto, Mateus capítulo 9, Jesus sentiu compaixão pelas pessoas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. João capítulo 2, em João capítulo 2, Jesus ele vai participar de um evento. Qual evento era esse? As bodas em Caná. Jesus ele vai participar de um casamento. Você já parou para pensar sobre isso? Jesus participando, assistindo um casamento, participando de uma festa de casamento. Em João capítulo 13, então, para mim, de todos os textos, esse aqui é o que mais me chama a atenção. Você se lembra o que acontece em João capítulo 13? João capítulo 13, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ali se envolvendo diretamente com os seus discípulos. Diz o texto que, em um determinado momento, o Senhor Jesus Cristo, Ele tira de si o seu manto, coloca uma toalha nos seus lombos e uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Aí tem aquele episódio de Pedro, né? Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? De forma alguma. Eu é que tenho que lavar os seus pés. O Senhor não vai me lavar os pés. Pedro, Jesus disse: se eu não fazer isso, você não tem parte comigo. É necessário que eu faça isso. Aí Pedro disse: Senhor, tudo bem, então não só os pés, mas lava aqui da cabeça aos pés, me dá um banho. Não, Pedro, não tem necessidade disso, né? Ou seja, Pedro ainda não havia entendido a mensagem que Jesus estava tentando transmitir. Mas ainda assim, Jesus depois, ele foi mais enfático. Ele diz: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Se eu sou o mestre, o Senhor de vocês, e eu estou lavando os seus pés, por que vocês não lavam os pés uns dos outros também? É isso que vocês devem fazer. Olha o ensinamento de Cristo. Então, irmãos, quando nós olhamos por toda a palavra de Deus, nós temos esse ensinamento de Jesus, a forma com que ele se envolvia com as pessoas. E esse conceito de envolvimento com as pessoas, ele é extremamente cristão. Aliás, estritamente, melhor palavra, né? Estritamente cristão. Porque as pessoas lá fora, elas são individualistas. As pessoas lá fora não querem se envolver e não querem ser incomodadas. As pessoas não querem ser incomodadas. Não querem. E esse conceito de não querer ser incomodado ou não querer se envolver, isso não pode entrar nas nossas vidas como cristãos. Então, se alegre quando alguém chega para você e diz assim: ô irmão, irmã, estou sentindo sua falta no culto. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Se alegre. Quando alguém chega para você e diz assim: irmão, eu estou sentindo que você está triste, tem algum problema, eu posso te ajudar em alguma coisa? Se alegre. E além disso, se envolva. Pergunte, chega ao seu próximo, ao seu irmão em Cristo, demonstre empatia. Chegue até ele e fale: irmão, você é uma bênção para mim. Ou como nós cantamos, né? Irmão, eu quero ser uma bênção para você.
Eu quero ser uma bênção. Posso te ajudar em algo? Você está precisando de alguma coisa? Irmãos, é maravilhoso. Vira e mexe, pessoas ligam, mandam mensagem, mandam um áudio e perguntam: "Ô, pastor, está precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas? Está tudo bem?" E isso é tão gostoso, tão maravilhoso, quando alguém chega e fala assim: "Pastor, já aconteceu. Pastor, eu estou sentindo que o senhor está um pouco preocupado por alguma coisa. Eu estou orando pela sua vida." E aí, ao invés de ter aquela atitude, né? Puxa vida, o que essa pessoa está achando? Será que ele está pensando que eu estou desanimado com Deus? Será que ele está pensando que eu estou com um problema com Deus? Será que ele está pensando que eu estou me afastando? O que ele está pensando? Quem ele acha que é? Não, 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 não. Aí a nossa atitude é: irmão, realmente, tem algumas coisas me preocupando, mas nada que foge do controle de Deus. Obrigado pelas suas orações, elas me fortalecem a cada dia. Simples assim. Eu não preciso mostrar para as pessoas o quanto eu estou bem, o quanto eu estou firme, o quanto eu... Não, nós não precisamos fazer isso, irmão. Sabe por quê? Isso é transparente. A minha firmeza com Deus, ela é transparente, porque a minha firmeza com Deus, ela se traduz em ações, em atitudes. O meu amor a Deus, ele se traduz em atitudes. O amor de Deus para conosco foi traduzido em atitudes, em ações. O que diz em João 3,16? Lembra lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o que ali? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Consegue ver o quanto o amor de Deus por nós, ele é provado por ações? E não só no momento da salvação, mas o amor de Deus por nós, ele é provado pela forma com que Ele cuida de nós, pela sua proteção sobre a nossa vida, pelo seu cuidado para conosco como sendo filhos dele. O amor de Deus, ele é traduzido em ações. E lembra o que diz ali em Tiago capítulo 2? Em Tiago capítulo 2 nós temos ali um paralelo entre fé e obras. E aí Tiago, para ser mais específico, ele diz assim: se algum irmão chegar para você e disser que está precisando de alguma coisa, você não deve olhar para ele e dizer assim: ô irmão, vai, eu vou estar orando pela sua vida e Deus cuida. Não, se está no seu poder ajudar aquele irmão, você deve fazê-lo. Por quê? Porque essa é a prova da fé. Porque a fé sem obras é morta. Da mesma forma, o amor sem ação é morto. Então nós não devemos ter a fé, e muito menos o amor, somente por palavras. Ah, eu amo a Deus. Ah, eu amo o meu irmão. Ok, você ama a Deus, eu amo a Deus. Como eu traduzo esse amor em ação? Quais são as minhas ações? Essa é uma boa meditação. Pensa sobre isso. Pensa consigo mesmo. Eu amo a Deus? Amém, eu amo a Deus. Como eu demonstro esse amor? Pensa consigo mesmo. Eu amo o meu irmão? Sim. Como eu demonstro esse amor? Pastor, eu amo, mas é assim, ó. Ele lá e eu cá. Você já pensou se Deus fizesse dessa forma? Meu filho, eu te amo, mas você aí e eu aqui. Eu não quero me envolver com a sua vida. Eu te amo, mas fica aí. Não é isso que o Senhor nos ensinou. E não é esse o conceito verdadeiramente cristão. Então quando nós olhamos a vida de Jesus, nós aprendemos todas essas coisas, irmãos. E isso é maravilhoso. Vez após vez encontramos na Bíblia o Senhor Jesus sentindo empatia para com as pessoas, curando enfermidades porque sentia misericórdia, salvando pessoas, vendo a sua fé. Por quê? Por causa do seu amor por aquelas pessoas. Amar a Deus e amar ao próximo. Sentir empatia é o mesmo que sentir o que o outro sente, é querer se envolver na vida do outro, é o desejo de buscar meios para curar as dores do outro, para que as suas próprias dores também sejam curadas, porque a palavra de Deus diz que, Mateus 7,12, Jesus disse: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, da forma com que você gostaria de ser tratado, trate as outras pessoas também. Pastor, ninguém me visita. Começa a visitar as outras pessoas.
Ninguém diz que me ama, começa a dizer às outras pessoas que você as ama. Ninguém me ajuda, começa a ajudar as outras pessoas. Tire o foco de si, começa a olhar para o outro. E eu não sei se você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse é um conceito, é um dos conceitos principais para que alguém seja curado, né, para que alguém tenha a cura na sua alma relacionada à depressão. Esse é um dos conceitos principais. Quer viver como um crente depressivo, pastor, mas crente da depressão, e eu sei disso. Como nunca, irmãos, você vai ficar chocado. A quantidade de pessoas que de 2 anos para cá tem chegado até mim e falado assim: pastor, eu acho que eu estou com depressão. E a gente vai conversar e a gente vê que a pessoa está extremamente afligida. Problemas espirituais que influenciam negativamente a alma e trazem feridas. Quer ser curado desses problemas, das suas aflições? Pare de focar em si e coloca o seu foco no outro. Seja empático. Coloque o seu foco no outro. Comece a pensar no outro. Comece a buscar a vontade do outro. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é empatia. Isso é empatia. Mas há também aquilo que é o contrário de empatia, que é a apatia. Ser apático é ser insensível, frio, indiferente aos sentimentos do outro. O irmão está sofrendo porque merece. O irmão está com um problema, provavelmente ele fez alguma coisa errada, por isso que ele está daquele jeito. Tem que sofrer mesmo. Agora vai me dizer que esse tipo de pensamento não parte do mundo cristão, do meio cristão? Queridos, eu já ouvi pensamentos desse tipo. Pastor, aquela pessoa está sofrendo, mas é porque ela merece. É porque merece. Não estou dizendo que devemos consentir com o pecado, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que quando aquele irmão não se arrepende, ele deve ser considerado como gentio e publicano, ou seja, ele deve ser retirado do seio da igreja, da comunhão da igreja. Um cristão que peca e não se arrepende, de acordo com a palavra de Deus, ele deve ser tirado da comunhão com a igreja. Para quê? O próprio Jesus ele nos ensina, e Paulo nos ensinou também, né? Para que ele sinta o peso dos seus pecados, para que ele sinta essa necessidade de Deus, dos irmãos, da comunhão, para que ele se sinta arrependido. Mas agora, irmãos, nós não devemos olhar com essa apatia e dizer: está vendo? Olha lá, merece o que está passando. Não. Cuidado, isso é apatia, né? Abre lá comigo, Lucas capítulo 10. Nós vamos observar aqui um texto que nos fala ainda mais claramente sobre esse assunto. E nesse texto aqui que nós vamos estar meditando um pouco mais, de uma forma mais profunda aqui. Tá? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25, eu acredito que alguns dos irmãos, enquanto nós estamos falando sobre esse assunto, eu acredito que alguns dos irmãos já pensaram nesse texto, muito provavelmente, né? Porque ele é ainda mais claro. Lucas capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como a lês? Como você interpreta os mandamentos? E respondendo aquele doutor, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: olha a explicação sobre isso então que Jesus dá usando uma parábola.
Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram tudo que ele tinha, né? E espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. Levou ele para uma hospedaria. E partindo no outro dia, aquele homem tinha que seguir viagem, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus diz: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: ok, vai e faz da mesma maneira. Não é claro esse texto no ensinamento sobre empatia? É interessante, irmãos. Então, Jesus, ele, para mostrar para aquele doutor da lei, aquele religioso, aquele entendido sobre as escrituras, mas entendido na teoria, né? Jesus, para mostrar para ele esse conceito importante de quem é o meu próximo, ele conta essa história. Então você observa que um homem, ele estava indo para Jerusalém, para a adoração, né? De Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. E diz ali que ele foi roubado e espancado, e ficou jogado no chão. Passaram por ele 2 indivíduos. Diz o texto que um era sacerdote e o outro era um levita. Os 2, quando observaram aquele homem caído no chão, todo machucado, espancado e roubado, passaram longe. Passaram longe. Agora, isso traz um peso ainda maior sobre nós quando nós entendemos quem eram os sacerdotes e quem eram os levitas. O sacerdote era o homem que oferecia sacrifícios, queimava incenso pelos pecados do povo. Ele era o intercessor do povo, aquele que representava Deus. Ele era o representante de Deus. Ele era aquele que oferecia sacrifícios para o povo diante de Deus. O levita era um homem envolvido diretamente na adoração a Deus, na adoração no templo, servia a Deus no templo, ele se envolvia com as coisas do templo, com os serviços do templo, manutenção e tudo mais. Então você observa que estes 2 homens tinham responsabilidades importantes na adoração, no culto, na vida espiritual do povo. Enfim, eles desempenhavam muito bem as suas responsabilidades, aonde? No templo. Mas aqui eles não estão no templo, eles estão no caminho, eles estão no mundo lá fora, no mundo real. Então, irmãos, por isso nós sempre temos que entender esse conceito. Servir a Deus aqui na igreja, na reunião com a igreja, aliás, né, nesse salão, servir a Deus aqui é fácil. O ambiente nos proporciona. Quer ambiente mais gostoso do que esse? Estava aqui tocando, a gente aqui ouvindo os irmãos cantarem, maravilhoso isso. Gostoso ouvir os irmãos cantarem. Eu quero ser uma bênção para você. Cantar é gostoso. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso que nós cantamos, tudo isso que nós estamos ouvindo, tudo isso que nós estamos lendo, vai se fazer real ao sair daquela porta para fora. Porque aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Então você vê que eles aqui não estavam no templo. Eles estavam no mundo real, na vida real. E na vida real, eles tinham 2 vidas, na verdade.
Eles tinham uma vida no templo, onde eles adoravam a Deus, se envolviam com as coisas, se envolviam no serviço e no trabalho e tudo mais. Fora do templo, eles tinham uma outra vida. Uma vida que não tinha nada a ver com aquela vida. Então Jesus ele nos mostra aqui que há pessoas que são visivelmente extraordinárias dentro da igreja, dentro do templo lá, que desempenhavam bem o seu papel dentro do templo, cantavam louvores, ofertavam, oravam, mas lá fora, no caminho do dia a dia, são insensíveis, sem amor para com o próximo, apáticos, frios, pessoas que não querem se envolver com outras pessoas, não querem se envolver com os incrédulos, não querem se envolver com os cristãos, não querem se envolver com ninguém. Por quê? A maioria deles tem esse conceito: se eu não me envolver, ninguém vai se envolver comigo, e eu quero viver a minha vida. E o que nós cantamos? Não quero viver para mim mesmo. Por isso eu disse, irmãos, é importante a gente observar aquilo que a gente canta, para que nós não cantemos mentiras. Essa é a maneira errada de agir para com o seu próximo. Quem é o seu próximo? É aquele que Deus coloca no seu caminho e você para. Jesus, no final dessa história, ele perguntou ali: quem você acha que é o próximo, que foi o próximo daquele que estava caído ali? E esse homem disse sabiamente: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus ele não repreendeu ele. Por quê? Porque ele tinha razão. Jesus disse: vai, faz da mesma maneira. Então quem é o seu próximo? Sabe quem é o seu próximo? É aquela pessoa que para na sua frente, aquela pessoa que o Senhor coloca no seu caminho e você para. Você para ouvir, você para ajudar. Esse é o seu próximo. Então, irmãos, Jesus ele nos ensina muito sobre empatia nessa parábola, e nós temos algumas palavras-chave que nós podemos destacar, que não estão no texto, mas o conceito está. E uma dessas palavras-chave que nós destacamos aqui é interesse. Por quê? Porque a empatia me faz ter interesse pelo meu próximo. Interesse. Já aconteceu de você olhar para uma pessoa e você observar no seu semblante que ela não está bem? E aí, o que você faz? Boa noite. Boa noite. E está com a cara feia. Ixi, deve ter acontecido alguma coisa. Só pode. Não. A empatia me faz ter interesse. A empatia me faz chegar para aquela pessoa e dizer assim: irmão, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu sinto que você está aflito. Eu vejo que você está triste. Eu vejo que você está diferente. Você não é assim. O que está acontecendo? Fala para mim, eu quero orar pela sua vida. A empatia me faz envolver, a ter interesse pela pessoa. Enquanto o sacerdote e o levita passaram longe daquele homem, logo quem? Um samaritano. Aí talvez você que não conhece a história bíblica vai pensar assim: mas e daí? O que tem a ver um samaritano? Irmãos, se nós entendemos quem eram os samaritanos, você vai entender bem melhor da importância desse homem ter parado ali. Sabe por quê? Lembra, diz o texto ali que esse homem ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, né? De Jerusalém para Jericó. Então, olha que interessante. Semana passada a gente falou um pouco sobre a divisão das tribos, lembra quando as tribos se dividiram? Semana passada falamos sobre o livro de Neemias, né? Só que nós focamos na invasão da Babilônia. Mas agora, olha só, voltando um pouquinho, lembra, o povo de Israel foi dividido, né? As 12 tribos de Israel foi dividida. Então o reino do sul, né, se tornou 2 reinos, o reino do sul, Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém, e o reino do norte, que é Israel, cuja capital era a cidade de Samaria. Samaria, samaritanos, né? Vai fazendo a ligação aí. Semana passada falamos sobre os babilônicos, né, que no ano de 605 a.C. começaram a invadir o reino do sul, a cidade de Jerusalém, né? Ok? Agora, antes dessa invasão, o que aconteceu foi que o reino do norte também havia sido invadido.
No ano 745 a.C., o rei da Assíria invadiu o reino do norte. Ele começou uma campanha de invasão no reino do norte, invadindo Israel, principalmente a sua capital, que era a cidade de Samaria. Isso você encontra em 2 Reis capítulo 17, tá bom? E 1 Crônicas capítulo 5 também tem esse evento. Então, nessa invasão do rei da Síria, a maioria dos israelitas foi levada para a Assíria como escravos. O texto de 2 Reis capítulo 17 também nos explica que o rei da Síria, após tirar a maioria dos moradores, né, lá de Samaria para levar como escravos, o que ele fez? Ele trouxe muitos pagãos de terras ao redor ali para morarem em Samaria. Então, na cidade de Samaria não se concentrava somente ali as pessoas que conheciam o Deus verdadeiro. Passou a se concentrar ali pessoas idólatras, pagãs, outros povos que o rei da Síria colocou para morar naquele lugar. Com isso, os israelitas que restaram lá em Samaria começaram a se envolver com esse povo pagão que passou a morar lá, né? Então começou a se envolver com eles. Se misturaram nas suas crenças, paganismo, idolatrias, até mesmo casamento entre si. E daí surgiu o povo chamado samaritano. Então, os samaritanos, para os judeus, era um povo misturado, era uma mistura de judeus com gentios, uma raça impura e idólatra, que misturou a fé verdadeira com o paganismo. E aí acabou que bagunçou toda a sua fé e deixaram de servir o Deus verdadeiro, cederam ao paganismo. Com o passar dos anos, todo o povo judeu, para todo o povo judeu, os samaritanos era um povo desprezado e odiado, porque se distanciaram das leis de Deus. E isso criou uma rivalidade absurda, que perdura, acredite, até aos dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, irmãos, quando nós observamos a relação entre judeus e samaritanos, agora, sabendo que os judeus odeiam os samaritanos por ser considerado uma raça mista, pagã, que misturou as coisas de Deus com as coisas do paganismo, né, da idolatria, quando nós entendemos esse ódio dos judeus para com os samaritanos, nós podemos entender um pouco melhor porque Jesus usou logo um samaritano para ajudar aquele homem de Jerusalém. Não foi à toa. E então, olha quem foi se interessar por aquele homem de Jerusalém. Logo um samaritano. Logo um samaritano. E Jesus, ele quebra esses paradigmas. João capítulo 4, inclusive, Jesus se encontra com quem? Com uma mulher samaritana. Judeus não conversavam com samaritanos. Aí chega Jesus, quebra essa lei e começa a conversar com aquela mulher, né? Até mesmo aquela mulher se admirou por Jesus estar conversando com ela. Então, irmãos, Jesus usou logo o conceito do samaritano para mostrar que aquele homem se interessou. Logo aquele que era considerado, que fazia parte de um povo considerado idólatra, pagão, uma raça misturada, foi ele quem parou para ajudar aquele homem. É interessante isso, né? A gente se acostumou tanto com a correria do dia a dia, não é verdade? A gente se acostumou tanto com a correria do dia a dia que quando você encontra o seu irmão em Cristo aqui na igreja, aí a gente cumprimenta daquela forma assim, né? Boa noite, e aí já, boa noite, e aí já vira. Mas quando você cumprimenta alguém, diz boa noite, irmão, e olha nos olhos e espera uma resposta, você vai descobrir como está aquela pessoa. Isso é empatia. Quando você cumprimentar alguém, olhe nos olhos, espere uma resposta. Dependendo da resposta, você vai saber se aquela pessoa está bem. Isso é interesse. Interesse. Aí a aplicação que nós fazemos: como está o seu interesse pelo seu irmão em Cristo? Como está o meu interesse pelas pessoas lá fora?
pelo mundo sem Cristo. Pastor, eu me interesso pelas pessoas, ok? Como tem demonstrado esse interesse? Uma segunda palavra que nós aprendemos aqui é sensibilidade. Por quê? Porque a empatia me torna sensível ao meu próximo, à dor do meu próximo. Você viu ali o que fez com que aquele samaritano parasse? Diz ali no versículo 33, né? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Isso é sensibilidade. Provérbios capítulo 21, versículo 13 fala assim: o que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Uau! Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe o que significa levar as cargas? É levar o peso mesmo, é dividir a carga, dividir o peso. É quando você olha para o seu irmão e diz assim: irmão, estou te achando, eu sinto que você está carregando uma carga pesada, senta aqui, divide aí, o que está acontecendo? E irmãos, deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Quando alguém chega para você e pergunta: irmão, estou sentindo que tem algo acontecendo, você está com uma carga pesada sobre os seus lombos, divide aí. Não minta, porque a nossa tendência é querer carregar sozinho. Carga? Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas irmão, não está acontecendo nada mesmo? Não, está tudo ótimo, está 100%. Está tudo às mil maravilhas. Mas, irmão, não tem nada te preocupando. Como é que está aí sua relação com Deus? Está tudo bem? Está orando e tal? Ixi, eu estou ótimo. Não faça isso. Isso é pecado. Quando alguém chega para você e diz assim: olha, então tudo bem, se você não quer mencionar, ou talvez você não tenha confiança o suficiente naquela pessoa, seja sincero. Irmão, obrigado pelo seu interesse, eu tenho uma carga, mas eu prefiro não compartilhar. Ok, pelo menos seja sincero, né? Mas é melhor compartilhar aquela carga, né? Então isso é sensibilidade, irmãos. Terceira palavrinha que nós aprendemos aqui é altruísmo. Por quê? Porque a empatia me torna altruísta para com o meu próximo. O que significa altruísmo, você sabe? Altruísmo é a disposição ou atitude de preocupar-se com o bem-estar dos outros, muitas vezes colocando as necessidades e interesses alheios acima dos próprios. O altruísmo é caracterizado por ações desinteressadas, voltadas para ajudar, proteger ou beneficiar outra pessoa, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento ou nada em troca. Ou seja, é ajudar alguém sem esperar reconhecimento ou algo em troca. Isso é altruísmo. É viver em função do outro. Do outro. E é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou com a sua vida. Se você olhar em Filipenses capítulo 2, em Filipenses capítulo 2 ele diz ali que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele escreve ali, ele diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve para conosco, nós devemos ter uns com os outros. E aí ele começa a dizer ali sobre Jesus, né? Sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se tornou um servo. Um servo. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então você veja, imediatamente aquele samaritano, o que ele fez? Ele se envolveu, sujou as mãos, pegou as suas mãos, limpou aquele homem, colocou ali azeite naqueles ferimentos, para ajudar na cura, né? Pegou aquele homem, colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. Foi preciso aquele homem encostar as mãos, foi preciso ele se envolver,
Para ajudar as pessoas, nós precisamos nos envolver. Precisamos nos envolver. Isso é altruísmo. E aí a pergunta que fica é: como está o nosso altruísmo? Até que ponto nós nos envolvemos na vida das outras pessoas? E uma quarta palavra importante que nós aprendemos é a intercessão. Por quê? Porque a empatia me faz interceder pelo meu próximo. E de que forma que esse homem intercedeu por aquele moribundo? Ele colocou aquele homem em cima do seu animal, levou aquele homem até uma hospedaria, uma estalagem, e aí ele cuidou daquele homem, mas ele tinha que seguir viagem. Então o que ele fez? Intercedeu. Ele disse para o dono da estalagem, falou: olha, o dono da hospedaria, toma aqui 2 dinheiros, mas o que ele tiver de gasto a mais, coloca na minha conta, na volta eu pago. Ou seja, ele disse: cuida dele. Ele intercedeu por aquele homem. Então, irmãos, nesse sentido, a empatia me faz interceder pelo meu próximo. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: de que forma, ou com qual intensidade, com qual frequência eu tenho orado pelos meus irmãos em Cristo? Com qual frequência você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Com qual frequência você tem orado pelas pessoas que estão sofrendo? Com qual frequência você tem orado por aqueles que talvez estão desanimados com Deus? Aquele irmão ou irmã que talvez está meio faltoso, distante. A gente tem aquela forte tendência, de chegar para o irmão e falar assim: ô irmão, você viu lá o irmão fulano, ele anda faltoso, faz tempo que eu não vejo ele na igreja. Aí quando você escuta alguém falar isso, aí você deve perguntar, Fala assim: olha, mas você tem ligado para ele? Você tem comunicado com aquele irmão? Você tem se envolvido? Só que é claro, para isso você também precisa se envolver para fazer esse tipo de pergunta, Senão, imagina, Aí você fala assim: mas você tem orado por ele? Aí a pessoa diz assim: e você tem orado por ele? Ixi, eu também não. Isso não é empatia, tá certo? Irmãos, o samaritano, ele fez tudo o que podia. Ele deixou aquele homem lá, e aí na volta pagou tudo o que mais aquele homem gastou, até que aquele homem estivesse bom para poder ir embora. O quanto nós preocupamos uns com os outros? A conclusão que nós tiramos aqui é: nós nos envolvemos na vida das pessoas, ou nós também estamos caindo no laço pecaminoso do individualismo? Porque isso é pecado. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que ele nos ensinou. Nós temos sido pessoas empáticas ou apáticas? A apatia é tão importante que o próprio Deus demonstrou amor para conosco, dando seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que teria todo o direito de dizer assim: vocês pecadores vão morrer e vão para o inferno, porque é o que vocês merecem, é o lugar de vocês, pecadores. Eu sou um Deus santo que não posso estar junto com o pecado, e vocês pecam porque querem, deliberadamente. Vocês merecem o inferno. E sabe, é o que a Bíblia diz. Mas o que a palavra também diz, que Deus, sabendo a nossa condição de pecadores miseráveis, impossibilitados de chegarmos até a presença dele, o que ele fez? Por amor, enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E aí, sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que assim como Jesus, assim como Deus nos amou, assim como Jesus nos amou e entregou a sua própria vida para morrer por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o conceito bíblico de empatia, de amor, de compaixão.
E aí, a pergunta que fica é: primeira, nós que somos cristãos, temos demonstrado empatia? E a segunda pergunta para reflexão é: cada um que está aqui, você já experimentou esse amor de Deus na presença de Jesus, se arrependendo dos seus pecados e pedindo a Jesus Cristo que perdoe os seus pecados, entre na sua vida e seja o seu Salvador, seu único e suficiente Salvador? Tudo isso está envolvido no conceito de empatia. Então que o Senhor nos ajude a cumprirmos os mandamentos de Jesus. Amém? Porque se eu digo que eu sigo a Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu busco a Jesus, mas eu quero viver uma vida individualista, infelizmente, isso não passa de acordo com Jesus, de acordo com João e de acordo com todo o ensino bíblico, isso não passa de palavras ao vento, hipocrisia. E não deve ser assim. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, Ele se envolveu na nossa vida e nós devemos nos envolver na vida dos outros, porque é isso que Ele manda e nós queremos ser cristãos obedientes. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos fazer uma oração juntos, porque, irmãos, esse conceito nós só podemos praticar se nós estivermos realmente ligados com Deus, porque na nossa vida nós temos uma forte inclinação para o individualismo e não deve ser assim. Então ame ao seu próximo, busque ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos tivessem um breve momento de oração silenciosa. Nessa oração, ore a Deus pela sua vida, mas ore para que o Senhor trabalhe na sua vida, nas nossas vidas, para que possamos ter empatia uns para com os outros, a viver em função do outro.